Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Versículo 38. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Deus, por esse episódio tão marcante, tão impactante, registrado aqui no Evangelho segundo Lucas. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo agir do Teu Santo Espírito em nossos corações nessa noite. Também quero orar por famílias enlutadas, como o do Danilo, colega de trabalho do diácono César, uma perda tão sentida, um jovem de menos de 30 anos, Senhor, num acidente, que o Senhor traga direção, traga esperança a essa família enlutada nesse momento tão difícil, que eles possam elevar os olhos e encontrar o consolo no Senhor, Criador dos céus e da terra, que essa família encontre ao Senhor no meio desse deserto, desse luto tão difícil. E oro também pela família do pastor Alain, da ICNV Lages, em Paracambi, também do pastor Francisco, irmão da Rosilene, que é passando pela dor de sepultar sua irmã, pastor Alain passando pela dor de sepultar a sua esposa. Que o Teu Espírito Santo console esses irmãos, console os filhos do pastor Alain, console a família do pastor Francisco, com consolo sobrenatural, sentindo sim a dor, a tristeza, a ausência de Rosilene, mas tendo o consolo de saber que ela está nos braços do Senhor, que ela descansa na Tua presença e que um dia eles irão revê-la na glória do Senhor. Então consola essa família, Senhor. Age também na igreja de Lages, que certamente está devastada com essa perda, que os irmãos ali possam encontrar refúgio, consolo e conforto no Senhor por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, todos nós vivemos situações, encontros, circunstâncias que marcam as nossas vidas. Não é possível aqui, até na escola dominical, às vezes a gente consegue fazer um pouco mais isso, mas não durante o culto. Mas se eu perguntasse a alguns aqui de um momento, de uma ação, de algo que marcou a sua vida, eu sei que a gente ouviria muitas histórias. A gente poderia ouvir de alguns que foram marcados por um encontro, foram marcados por uma conversa, foram marcados por uma pregação, foram marcados por um louvor. Isso impactou as suas vidas. Eu lembro do batismo do Hollis, foi o penúltimo batismo que tivemos, foi um dia tão maravilhoso, tão
glorioso que tivemos ali, e depois tivemos um outro batismo no final do ano, com outros irmãos passando pelas águas. E o batismo sempre é um momento marcante, maravilhoso. Eu lembro até hoje do meu batismo lá nos idos dos anos de 2002, mais de quase 25 anos atrás, e como isso marca as nossas vidas. Ou talvez um encontro. Ontem foi aniversário da minha sobrinha Vitória, completou 15 anos, e a minha irmã fez uma festinha, algo simples, mas muito bem feitinho, com muito carinho para a família. E a gente, antes de ir para lá, a gente foi num encontro de crianças com síndrome de Down, porque ontem, dia 21 de março, foi o dia da síndrome de Down, que é 21/3, e a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Todos nós temos 2 pares de cromossomos, e pessoas com síndrome de Down, o cromossomo 21, ao invés de serem 2, são 3. Então, isso gera uma série de desajustes, né, no corpo das pessoas, e eles têm que ser tratados. Nós temos o João, que muitos sabem, que tem síndrome de Down. Acho que o Lafayette deve lembrar da gente passando lá com o pequenininho, com o Joãozinho, né, que está com a corda toda, vai fazer 3 anos, Lafayette, agora em abril, e com a corda toda, com aquela animação. Gera muitas demandas, até falava publicamente, louvando a Deus pela vida da minha esposa, da Tati, que tem sido incansável no cuidado, nas terapias e um monte de coisas para o bem do nosso querido João, que é uma alegria, que é uma bênção de Deus em nossas vidas. E ontem teve um encontro de famílias com crianças T21, crianças com síndrome de Down, lá em Vargem Pequena, e de lá a gente foi para a festinha da minha prima, da minha sobrinha, na Barra da Tijuca, e aí passamos ali em Vargem Pequena. E ao passarmos em Vargem Pequena, Vargem Grande, nos deparamos com um restaurante bonitão. Que história é essa, restaurante bonitão? É assim que eu e Tatiana nos chamamos o restaurante, que começamos a namorar no dia 11 de outubro de 2006, irmãos, quase 20 anos atrás. Eu, apaixonado pela minha, então, pretendente, já uma jovem lá da Igreja da Freguesia, a Tatiana, a convidei para a gente ir para um lugar, falei, tem que ir para um lugar especial, e tinha esse restaurante, ainda tem um restaurante lá, não sei como é que é, tem um restaurante lá, é outro, mas ainda tem no mesmo lugar, e a gente passou em frente ontem, então aquele lugar nos marcou, que foi o lugar onde nós começamos a namorar, e daí já se vão quase 20 anos entre namoro, noivado, casamento, um filho, outro filho, outro filho. E grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, às vezes, tem situações, tem lugares, tem circunstâncias, seja um batismo, como mencionava, do Hollis, seja o início de um relacionamento, como mencionei, desse restaurante que passei em frente ontem, que marcou a minha vida e da minha esposa, seja um aniversário de 15 anos, como foi ontem da minha sobrinha Vitória. Tem situações, tem circunstâncias que nos marcam e trazem algo que impacta as nossas vidas, e até mesmo circunstâncias dolorosas, como orávamos há pouco, por famílias enlutadas, como do colega de trabalho do Diácono César, o Danilo, que faleceu nesse acidente de moto, a família do pastor Alain, que perdeu sua esposa no dia de ontem. Essas situações marcam as nossas vidas. Mas o que eu queria falar nessa noite é de uma situação que marcou a vida dessa mulher, que nós não sabemos qual foi. Olha que curioso isso. A gente sabe que alguma coisa aconteceu na vida dessa mulher, mas a gente não sabe quando, nem como algo aconteceu. Diferente de eu que estou falando, eu comecei a namorar minha esposa no restaurante lá em Vargem Pequena, diferente do Hollis, pode falar, meu batismo foi ali na casa do casal Sérgio e André, aqui no Jardim Clarice. Não sabemos em que momento, em que circunstâncias algo aconteceu na vida dessa mulher que transformou completamente a sua vida. E por que eu digo isso? Porque essa mulher, ela manifesta uma entrega, uma devoção a Cristo Jesus muito tocante. E essa mulher era uma mulher que levava uma vida muito irregular e era muito mal vista por aqueles que ali estavam. Como falei de manhã, eu preguei sobre esse mesmo texto, só que eu voltei os nossos olhos de forma mais detida ao fariseu Simão, cujo nome o próprio Cristo nos apresenta aqui nessa passagem. E chamei a atenção para nós tomarmos cuidado, para não agirmos como aquele fariseu, taxando pessoas, que aquele homem que disse de Jesus, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher. Olha que frase pesada. Você vê alguém andando na rua com uma pessoa e falar, se o Luciano não soubesse das coisas, ele ia saber quem é essa pessoa que está andando com ele e que tipo de pessoa ela é. Olha que coisa pesada que esse homem pensou. Ele não falou isso. A Bíblia fala que ele pensou isso consigo mesmo. Se ele fosse profeta, ele saberia quem e que tipo é essa mulher que está andando com ele, que está derramando perfume e chorando aos seus pés. E a Bíblia fala no versículo 37 aqui, de Lucas 7, que ela era uma mulher da cidade, pecadora. Eu achei esse termo muito interessante, falei isso pela manhã. Mulher da cidade. Não sei por que eles usaram esse termo aqui, o evangelista Lucas, mas sugere algo de uma mulher que não tinha uma boa fama. Talvez em nossos dias ela fosse chamada de uma mulher da vida. Muitos comentaristas entendem que ela era uma prostituta.
que ela era uma mulher que vivia em prostituição. E essa mulher adentra um jantar para o qual ela não foi convidada, com um frasco de perfume muito caro, que ela recebeu, não sabemos se por herança, não sabemos se pelos seus ganhos, sejam lícitos ou ilícitos, mas ela entra com aquele perfume e derrama aos pés de Jesus. Como eu falava pela manhã, quando a gente pensa em alguém te chamar para jantar, por exemplo, se você quiser me chamar para jantar, eu gosto muito de pizza de marguerita com bastante manjericão, já fica a dica. Né, Juba? Estou brincando aqui com meu amigo. Mas, ou você quiser me chamar, a gente passa. Eu falo muito de comida nas pregações, o Santos já sabe de muitas coisas que eu gosto de comer. Mas, brincadeiras à parte, se você convidar alguém para a sua casa, provavelmente essa pessoa vai se sentar numa mesa, numa cadeira, no alto, mas não era assim naquela época. As mesas eram baixinhas, tinham mais ou menos a altura dessa plataforma, ficavam ali ao chão, e as pessoas deitavam ao chão, deitavam com os pés para trás, normalmente com o cotovelo na mesa, apoiando a cabeça, e ficavam comendo ali, batendo papo. E as casas eram abertas. Então, hoje você pensa, se eu chamar alguém para ir na minha casa, ninguém vai chegar e vai sair entrando na minha casa, porque vai ter que passar pelo porteiro. Se você mora num condomínio, vai ter que interfonar para você. Então, ou se você mora numa casa, vai ter que bater no portão. Mas naquela época, as casas eram abertas. Então, aquele homem, Simão, fariseu, chamou Jesus para ir lá, e aquela mulher adentrou um lugar onde não foi chamada e tomou uma atitude muito radical, de extrema devoção ao Senhor Jesus Cristo. O texto diz aqui no versículo 37, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Alabastro era tipo uma pedra que era usada para fazer esse tipo de recipiente de perfume, muito bonito e muito caro, e o perfume ali dentro também deveria ser muito caro. E o versículo 38 diz, estando por detrás, pensa, Jesus está deitado assim, apoiado na mesa com os pés para trás. Então ela vem por trás de Jesus, por trás aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Olha que cena inusitada. Aquela mulher adentrou aquele lugar que ela não foi chamada, aquela casa onde ela não foi convidada, num jantar para qual ela não tinha sido chamada para participar, e ela vai aos pés de Jesus e começa a chorar e secar os seus pés com os seus cabelos e derramar perfume. Há um relato muito semelhante no Evangelho segundo João capítulo 12, que também está em Mateus e Marcos. Alguns comentaristas acham que é o mesmo relato, mas há elementos aqui nos dois textos que nos sugerem que são duas situações diferentes. Uma situação é lá de João 12, Mateus e Marcos, e outra é essa daqui. Então, o que levou essa mulher a fazer isso? E há muitos elementos aqui, irmãos, que nós não sabemos. Como falei, nós não sabemos de onde veio esse perfume. Nós não sabemos se esse perfume dentro de um vaso de alabastro foi uma herança que ela ganhou de alguém. Nós não sabemos se aquele perfume ela ganhou trabalhando de forma honesta ou ganhou com a sua vida de prostituição, já que provavelmente ela, mulher da cidade, pecadora, era uma prostituta. Nós não sabemos, só sabemos que tinha um valor muito alto, financeiro, e um valor muito alto para ela. E aquela mulher, ao chegar aos pés de Jesus e lavar os seus pés com as suas lágrimas, secar com os seus cabelos e derramar aquele perfume caríssimo, ela estava abrindo mão de algo muito precioso, muito valioso, num ato extremo de devoção a Cristo Jesus. Como disse o fariseu, eu falei mais sobre ele pela manhã, não vou falar muito, se você quiser depois, ouça a gravação da mensagem da manhã. Mas ele julgou aquela mulher, ele colocou aquela mulher dentro de uma caixa, tipo uma moldura. Essa é uma mulher da cidade, uma mulher pecadora. E Jesus não é profeta, senão ele saberia disso. E já botou uma marca, como se fosse uma etiqueta. Já etiquetou aquela mulher lá. Essa aqui é pecadora, essa aqui é uma mulher da cidade. Em outras palavras, essa não presta. Mas mal sabia ele que algo havia acontecido na vida daquela mulher. E é curioso, irmãos, que assim como a gente não sabe de onde veio o perfume, de onde veio o vaso de alabastro, de onde veio aquela mulher, a gente não sabe em que momento ela foi impactada pela pessoa, pela obra e pela fala de Jesus que mudou a sua vida. Algo aconteceu, irmãos. Porque ali ela já está tendo um ato de gratidão. Então ela devia estar na multidão que ouviu Jesus falando. Talvez ela tenha visto Jesus curando um enfermo, um cego, um coxo, um paralítico e ouvido as suas palavras. Não sabemos o que aconteceu, mas aquela mulher foi até Jesus por algum motivo e a sua vida ou foi transformada antes, ou já estava sendo transformada, ou foi transformada naquela noite. Como vimos, aquele fariseu julgou no seu pensamento, e Jesus, conhecendo o coração humano, como conhecia,
ele conta uma parábola, que está aqui a partir do versículo 41. Jesus continuou: certo credor, ou seja, alguém tinha dívida para com ele, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? É uma pergunta simples, não tem pegadinha aqui. Um devia 50, outro devia 500. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal naqueles dias. Então, vou fazer uma conta de padaria aqui com os irmãos de manhã. Se um trabalhador braçal, digamos que ganha um salário mínimo, vamos arredondar para R$ 1.500 por mês, e aqui ele tem 50 denários, seriam 50 dias de trabalho. Então, vamos aproximar para 2 meses de trabalho. Um devia R$3.000, o outro devia 500. Então, devia próximo a R$30.000. Imagina que você deve R$30.000 a alguém, de repente você comprou um carro e está pagando a pessoa, ou você financiou um imóvel, ou você tem uma dívida muito alta no cartão de crédito, ou você tem algum valor muito alto a pagar, R$30.000, e você está vendo que não tem como pagar, e é o credor, aquele que você deve, chega para você, te chama e fala assim: ó, você está perdoado, não precisa me pagar esses R$30.000. Não sei para você, mas para mim é muito dinheiro. Agora, se você estiver devendo R$3.000, eu confesso que se eu estiver devendo R$3.000 a alguém, a pessoa me perdoar, eu vou ficar muito feliz. Você acredita? E também acho que não sou só eu. Mas se você estiver devendo 30 mil, aí não vai dar para conter a alegria. O Luciano até o olho encheu brilhou ali. Sou o Luciano, quem fala: Luciano, aquele carro que está financiado, eu vou pagar para você, não se preocupa mais não. Aí se derramar, junto com o perfume ali, ia chorar com tudo. Deus pode fazer essas coisas. E a gente sabe que Deus pode. Então, quem amou mais? A pergunta de Jesus: qual deles, portanto, amará mais? O que teve uma dívida de 3 mil, ou usando o termo adequado aqui do texto, de 50 denários, ou que foi perdoado em 500 denários, R$30.000. E o fariseu responde com sabedoria. Simão respondeu no versículo 43: penso que é aquele a quem mais perdoou, o dos 500 denários. E Jesus disse: você julgou bem. Deus às vezes é irônico, irmão. Eu acho que assim, Deus tem um bom senso de humor. Às vezes a gente tem a visão de Deus muito numa caixinha assim, mas Deus tem um senso de humor muito aguçado. Esse homem que tinha julgado tudo errado, julgado Jesus como não profeta, julgado aquela mulher como uma pecadora sem jeito, agora ele julgou bem. Jesus fala: agora você julgou bem, você respondeu bem. Realmente o de 500. E ele continua, e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Era uma prática daqueles dias, pois as pessoas andavam por ruas cheias de terra e ficavam com seus pés sujos. Então, você chegava na casa cheia de terra da rua, era comum te oferecer uma bacia com água para você lavar os pés. E quem fazia esse trabalho era o servo mais simples da casa. A pessoa mais sem qualificação fazia esse trabalho. Por isso que Jesus, lá em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos, ele causa um choque naqueles homens ao assumir a posição do servo mais simples, mais humilde naquela ocasião. Então, você não me deu água, porém, esta molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, algo da cultura também que existe até hoje. Você dá um beijo na pessoa, se é de São Paulo é um, se é do Rio de Janeiro são 2. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas estas com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados, olha que Jesus fala, os poucos pecados, ou não tinha importância o que ela fazia, não. Os muitos pecados. Jesus dá nome aos bois. Jesus não fala: essa mulher da cidade pecadora, não tinha muito pecado, não tem problema o que ela fazia, não. Ela dá ao pecado o nome que ele tem. Os muitos pecados que é dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí, irmãos, eu creio que essa fala de Jesus traz um desafio para cada um de nós essa noite. Porque nós, seres humanos, somos naturalmente egocêntricos. Nós somos naturalmente voltados para nós mesmos, centrados em nós. Nós naturalmente achamos que nós somos o centro do universo, que nós somos as pessoas mais maravilhosas do mundo, que nós, falando naturalmente, que nós naturalmente achamos que merecemos tudo de bom e que não merecemos nenhuma injustiça. Hoje o Daniel foi jogar futebol lá com os amiguinhos dele, teve uma partida lá de futebol hoje à tarde, e ele já saiu de casa falando assim: eu fui convocado, só 6 foram convocados do meu time. Eu brinquei com ele: só tem 6 na turma, né?
Aí, não, papai, não tem só 6 na turma, não. Eu fui convocado, que não sei o quê. Eu, Gabriel. O Gabriel bate falta muito bem, o Gabriel chuta falta e é sempre gol, que não sei o quê. Ó, se achando. E perderam de quanto, Rodiane? Melhor nem falar, né? Mas deixa ele achar que ele é o novo Messi. Mas uma criança de 9 anos já naturalmente é muito cheia de si, né? Então, ele chamou o Valquinho pro X1, né? Ó, te chama pro X1. Ah, meu Deus, tudo pecador. É filho de pecador, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de pecador, pecador é. Então tá lá o Daniel se achando. Mas esse é o ser humano natural, irmãos. Nós nos achamos dignos de tudo de bom e não merecedores de nada de mal. Infelizmente, com esse crescimento da teologia da prosperidade, dessa teologia coach, que fala que você tem que se desenvolver. Outro dia, eu não sei quem me mandou, acho que foi o Luciano que mandou no grupo dos ministros de louvor, ou o Marquinho, o Diácono Marco, uma família orando, uma oração absurda, a oração do coach, ou foi no grupo do IBRMEC, não me lembro. Só falando assim, foi no IBRMEC, Sara? Então, só afirmação positiva, eu sou isso, eu sou melhor, eu sou bom, eu sou... E os pais e a filha abraçados, só falando palavras positivas assim, boas. E quando acabou, eu falei, meu Deus, isso é a oração da teologia do coach, que fala que a gente é bom, que a gente tem que se reafirmar, que a gente é maravilhoso. Então, numa cultura como a nossa, o pecado do nosso próprio coração, em muitas igrejas, infelizmente, embora existam muitas igrejas pregando o evangelho de forma séria, existem igrejas cedendo a essa tentação de fazer o homem se sentir realmente muito bom, é difícil você convencer pessoas de que nós devemos 500. Muitos hoje não acham que devem 500, nem que devem 50, acham que não devem nada, que Deus é que deve um favor. Eu não pedi para vir ao mundo, Deus é que me deve, porque eu sou tão bom. Mas essa não é a verdade. A verdade bíblica é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E quanto mais consciência tivermos do pecado, mais gratidão teremos a Deus pela sua graça. Quanto mais conscientes formos do nosso próprio pecado, mais gratos seremos a Deus pela maravilhosa graça que nos alcançou. Por podermos adentrar a sua presença, mesmo Ele sendo Deus santo, 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 e nós sendo falhos e pecadores como somos. Então, eu gostaria que você refletisse nessa noite, além do exemplo daquela mulher, na parábola de Jesus, se de fato você é o que devia 50, como às vezes a gente passa, ou achava que não devia nada, ou se nós não somos aqueles que deviam 500, que devem ter muita gratidão ao amado da nossa alma por ter nos alcançado e ter nos salvo. Que isso muda tudo, irmãos. Quando a gente passa a entender que nós fomos alvos da graça do Senhor, sem merecer nada, sem merecer nada do Senhor, Ele ainda assim nos amou, Ele ainda assim nos alcançou, Ele ainda assim nos buscou, Ele ainda assim se revelou a nós, Ele ainda assim falou, como cantamos no início, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso para as vossas almas. As pessoas hoje andam tão sem descanso, as pessoas andam tão agitadas, tão preocupadas, com a cara dentro de um celular, batendo com a cara no poste, fazendo um monte de besteira, batendo com o carro, botando pessoas em risco, que não tira a cara do celular, porque não tem paz, que precisa a todo momento ouvir um vídeo, ver um não sei o quê, e está por dentro de notícias que não vão mudar nada na sua vida. As pessoas não têm paz, as pessoas não têm alegria, e Deus nos concede essa alegria, essa paz, e Jesus nos convida, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso. Há uma promessa de descanso para as nossas almas. Como nós somos uma geração que precisa aprender a descansar, a desligar as telas, a desligar os barulhos, a se aquietar, encontrar descanso. Mas não porque nós merecemos, mas porque Deus é bom e maravilhoso e misericordioso. Nós éramos os que devíamos 500 e não tínhamos como pagar. Mas Ele nos chamou e falou, ó, você está liberado da sua dívida. Jesus falou lá em João 14, vos dou a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então há uma promessa de descanso, há uma promessa de paz para aqueles que estão na presença do Senhor. E nós éramos os que deviam 500. Então a gente entendeu, eu devia 500 e fui totalmente perdoado. Eu devo viver uma vida de muita gratidão a esse Deus que me perdoou. E se tiver que gastar o perfume que eu investi a minha vida toda, seja por ganhos lícitos ou ilícitos, eu vou quebrar tudo e dar para Ele. E vou consagrar a Ele. Se tiver que dedicar
algo muito precioso que eu recebi como herança, mas eu quero externar a minha gratidão ao Senhor, eu vou fazer isso. Eu não estou falando aqui, gente, de oferta na igreja, não. A gente fala abertamente sobre isso, que a igreja precisa de dinheiro para pagar suas contas. Mas vai muito além de você trazer dinheiro. Você dedicar a sua alma, e muito além da igreja, ao Senhor da igreja. Você dedicar a sua alma a Jesus Cristo. Você entregar a sua alma para Ele. E falar, eu era aquele que devia 500. Mas o Senhor, como cantamos, fez chover perdão e graça. E eu recebi o perdão, eu fui perdoado. E eu posso ouvir do Senhor essa noite, vá em paz. Como Jesus falou para aquela mulher adúltera. Gente, uma mulher. As mulheres eram extremamente desvalorizadas naquela cultura. As pessoas acham que Paulo era machista, mas quando Paulo fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele está sendo extremamente revolucionário. Falar para um homem amar a sua mulher como alguém que morreu pela sua igreja, naquela cultura era algo extremamente revolucionário. As mulheres são amadas, são valorizadas no ministério de Jesus. E aquela mulher adúltera ouve de Jesus, vá e não peques mais. Os teus acusadores não te condenam, tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Lá em João 14, ele falando aos seus discípulos, isso se aplica a nós, ele falou, a minha paz vos dou. Lá em Mateus 11, 28, ele fala, encontrareis descanso para vossas almas. Há uma promessa de paz, há uma promessa de descanso na presença do Senhor. Mas nós precisamos reconhecer que nós não merecemos nada disso. Nós devíamos 500. Eu devia 1.500. Eu falava de manhã, eu fiz tanta besteira até meus 20 anos de idade, 22 anos de idade, que eu fico pensando, meu Deus, se o Senhor não tivesse me alcançado até os 25 ou até os 30, eu não sei o que seria de mim se eu estava vivo hoje. Eu era muito devedor. Continuo sendo. Mas quando a gente vai... Lembre-se ainda dessa palavra, da parábola não, eu não vou abrir o texto porque o tempo é curto, mas se você quiser depois pode ler João capítulo 8. Apresentam a Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. E falam, Senhor, a lei de Moisés manda que mulheres em tais circunstâncias sejam apedrejadas. O que o Senhor tem a dizer? E Jesus está escrevendo ao chão, ninguém sabe o que ele está escrevendo. Alguns dizem que é o pecado da hipocrisia deles, mas ninguém sabe. E Jesus está ali, e Jesus fala, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Eles já estavam todos errados, porque deveria ser apedrejada a mulher adúltera e o homem com quem ela adulterou. O homem não estava lá. Ou estava. Será que o homem estava lá? Será que o homem era um dos fariseus? E aí se escondeu na roda? Apedreja ela, mas eu vou ficar aqui protegido pelos meus amigos. Não sabemos. Mas eles estavam errados, que tinha que apedrejar os dois. Então eles sabiam que estavam errados. Mas o texto lá de João 8 diz que eles, começando pelos mais velhos, começaram a soltar as pedras. E quando a gente vai ficando mais velho, se a gente tem um mínimo de sanidade e temor a Deus, a gente vai tendo mais consciência de quão pecadores somos. A gente vai ficando mais resistente ao pecado, a gente vai se dedicando mais ao Senhor, vai ficando mais alerta às tentações do Satanás, mas a gente confia menos em nós mesmos. E aqueles homens, começando pelos mais velhos, começaram a largar as pedras e foram embora. Até que a mulher ficou sozinha diante de Jesus. Aqueles que deviam 500 foram embora, sentindo-se envergonhados. E Jesus falou para ela, cadê os seus acusadores? Nenhum deles te condena, eu também. Vai e não peques mais. E para essa mulher da cidade, pecadora, que alguma coisa aconteceu que eu não sei o que foi. Não sei se ela ouviu uma pregação de Jesus, um discurso de Jesus, ouviu falar de Jesus, viu Jesus curando alguma coisa. Alguém eu não sei. Mas sei que aquela mulher com ousadia, com intrepidez, adentrou uma casa onde ela não foi chamada para participar de um jantar que ela não foi convidada e não participou do jantar, mas foi lá só para derramar o que tinha de mais precioso, literalmente aos pés do Salvador. Mas ela foi recompensada. Esse ato dela de grande gratidão e devoção foi recompensada pelas palavras finais desse trecho, que dizem assim a partir do versículo 48. Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Então, se essa noite você se sente como aquele que deve 500, e você for de coração quebrantado e sincero diante do Senhor, ou você não é o do homem da parábola que deve 500, você é o fariseu que acusa todo mundo. Isso aí não tem jeito, não. Eu vi alguém falando, isso aí nem Jesus. E você reconhece, eu julgo as pessoas, eu trato as pessoas pela aparência, eu trato as pessoas pelo que elas fazem, e nisso eu me encontro em falta diante de Deus. E você buscar o Senhor de todo o coração, se arrepender dos seus pecados, Ele está aqui essa noite, através do seu Espírito Santo, para nos dizer, os seus pecados
estão perdoados. Acabou. Porque isso é o que aflige mais o fundo da alma. No fundo, alguma consciência, algum que Calvino chamava de semi-religiones, a semente da religião está no coração de cada ser humano. E é um temor da divindade, mesmo que não saiba o que é uma divindade. Há algum momento que o ser humano pensa que tem alguém lá em cima, alguém poderoso que pode consumir a sua vida e que ele pode estar em falta. E aí quando ele ouve os seus pecados estão perdoados, acabou. E alguns questionam, como lá em Marcos 2, na cura daquele paralítico que é colocado, alçado, descido pelo teto pelos seus 4 amigos. Alguns questionam, quem é este que até perdoa de pecados? Ele é o Deus encarnado. Se Deus foi quem sofreu a injúria do pecado, ele é quem tem autoridade para perdoar pecados. Mas Jesus disse à mulher no versículo último, 50, a sua fé salvou você, vá em paz. Então aquela mulher, com esse ato extremo de devoção, ela ouviu essas palavras que valem mais do que qualquer coisa dessa vida. Seus pecados estão perdoados, a sua fé salvou você, vai em paz. Que possamos ouvir isso do Senhor essa noite. Que possamos olhar para essa história e saber que Jesus Cristo continua impactando vidas. Eu falava no início de uma história que marcou o início do meu namoro com a minha amada esposa, restaurante lá em Vargem Pequena, do batismo do nosso amado Hollis, que está com a gente essa noite. Talvez você tenha muitas histórias para dizer que marcaram a sua vida. Essa mulher teve alguma história antes disso que fez ela crer que Jesus podia ser a salvação para a vida dela. E ela teve esse encontro marcante em que ela se derramou ao derramar aquele perfume nos pés do Senhor e se derramar em lágrimas, e aquilo mudou a sua vida para sempre. Quem sabe essa noite o Senhor te chama para ter um encontro, ou um reencontro com Ele. Às vezes isso vai custar algo. Porque pensa bem, se essa mulher, como dizem comentaristas muito sólidos bíblicos, era uma prostituta, e ela ouviu de Jesus, seus muitos pecados foram perdoados, e ela decidiu mudar de vida, essa mulher passou a viver de quê? Se ela tivesse um frasco com um perfume caríssimo, ela podia vender para se manter por alguns dias, mas ela acabou de dedicar tudo ao Senhor. Como é que essa mulher viveu? Prostitutas não eram bem vistas, ainda não são. Pela vida que levam, pela destruição que levam a famílias. Como é que essa mulher viveu? Não sabemos. E eu acho, por mim, que ela também não sabia como ela iria viver, mas ela se entregou ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados e creu que aquele que salvou a sua alma podia sustentar o seu corpo enquanto ela estivesse nessa jornada. Então não pense assim, eu vou pedir perdão, Deus vai me salvar e agora minha vida vai ser muito melhor. Pode ser que a sua vida seja pior em alguns aspectos. Mas você tendo a paz de receber o perdão e a presença do Espírito Santo na sua vida, por pior que sejam as circunstâncias, você experimentará o verdadeiro propósito da alegria da tua presença como cantamos. Isso é muito maravilhoso. Só pode testificar quem já ouviu dos lábios do Salvador. Seus pecados estão perdoados. A sua fé te salvou. Vá em paz. Acabou. Não tem mais aonde resgatar aquilo que já foi pago. Acabou. Abandone, larga. Mas eu vou adentrar num barquinho, numa lagoa, numa noite escura, não sei onde isso vai parar. Confie no Senhor, deixa Ele levar. Eu tenho aprendido isso vez após vez. Minha vida não é muito difícil de imaginar, que não é muito simples, é um pouco intensa. Com 3 filhos pequenos, um com síndrome de Down, a Raquel com um monte de questão de saúde. Mas eu não consigo deixar de confiar mais em Deus. Ele já me capturou de uma forma muito intensa. E às vezes eu sinto uma paz que eu mesmo não entendo. Outro dia eu estava pensando, Senhor, olhando as coisas aqui, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu tinha surtado. Antes de conhecer o Senhor, eu tinha aberto uma úlcera desse tamanho no meu organismo. Mas hoje eu só consigo desfrutar de paz e confiança. Porque eu sei quem está no controle do meu barco. Falando que eu sou perfeito, tem meus momentos de dúvida, de angústia, de preocupação também. Mas em muitos momentos eu tenho desfrutado de uma paz. Eu tenho certeza que o Salvador está controlando a minha vida. E aquele que chamou é fiel
para completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Então, encontre descanso no Senhor nessa noite. Se há um pecado que aflige a sua alma, confesse ao Senhor nessa noite. Se você pensar, mas como é que eu vou viver? Confie no Senhor. Se você tem algo muito valioso, entregue a Deus nessa noite. Fale, Senhor, toma. Eu derramo aos teus pés, junto com as lágrimas que rolam pelo meu rosto, porque eu confio em Ti. E sei que aquele que me falou que eu era devedor de 500 e que estou perdoado, se Ele me perdoou e me livrou da condenação eterna, Ele é fiel para me dar todo o necessário para o dia de hoje. E amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. E amanhã Ele há de prover. Feche seus olhos, faça a sua oração.